Agora eu quero pedir aos amados que abram suas Bíblias na carta de Colossenses. O capítulo é o de número 1 e o versículo é de número 16 ao 19. Se você que tem a Bíblia, observar que do seu lado não há alguém sem a Bíblia, por favor, contribua na leitura, compartilhando a sua Bíblia com essa pessoa, com este irmão ou com essa irmã. Glória a Deus. Capítulo 1 da carta de Colossenses, Novo Testamento, o capítulo 16 o versículo 16 ao versículo número 19. Amém. Que neste momento possamos dar toda a nossa atenção para a palavra do Senhor. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primícia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Com um tema nessa noite: o centro nunca foi você. Senhor, nós entregamos esta palavra a Ti nessa noite, que é a Tua palavra, Senhor. Não sentiremos nada, não entenderemos nada, e nem seremos tocados, se o Senhor não fizer parte deste culto de adoração ao Teu nome e dessa palavra que será ministrada. Porque não é o homem o centro das coisas, mas a Tua palavra nos revela de uma maneira clara, de uma maneira compreensiva, que tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor, que toda a plenitude está em Ti, e queremos, meu Senhor, diante da palavra que será trazida aos nossos corações, compreendermos ainda mais isso. Se revela para nós, Santo de Israel, e nos ensina nesta noite, para que comecemos um novo ano com um entendimento diferente do Senhor em relação às nossas vidas. Oramos, ó Pai, e pedimos a Ti nessa noite o Teu entendimento para a glória do Teu nome. Aleluia. Irmãos, eu vi e ouvi nessa noite, nas ministrações que foram feitas no momento do louvor, e algumas canções que foram cantadas em adoração a Deus, para mim uma confirmação de algo que nessa semana
aconteceu comigo na madrugada, não me lembro de fato qual o dia, mas a verdade é que eu assustei-me, perdi um pouco o sono da noite. E todos aqui sabem que quando nós perdemos o sono à noite, muitos pensamentos vêm sobre as nossas mentes. Muitos assuntos vêm sobre as nossas mentes. E um dos assuntos que veio nesta madrugada a mim foi o assunto em que acredito ter sido Deus falando comigo sobre a descentralização que as pessoas têm feito da pessoa de Jesus na vida do ser humano. Nós temos visto claramente que temos sido empurrados, ensinados, orientados por canções, por ministrações, pelo dia a dia da vida, que nós somos um ser importante tal, que até mesmo pensamos que Deus, o Senhor, o soberano, Ele necessita fazer tudo quanto nós desejamos, sonhamos, projetamos. Irmãos, e o que a Bíblia nos traz como informação é algo muito diferente disso. E essa é uma das razões pela qual nós temos muitas vezes sido frustrados em nossas vidas e questionado a Deus quando algumas coisas não são nos possibilitado. É que existe essa construção na nossa vida, como se Deus tivesse que estar pronto o tempo inteiro para fazer o que nos apraz. E amados, nesse assunto e nesse perder do sono, Deus, Ele foi ministrando ao meu coração, me trouxe a palavra que nós lemos nessa noite, e me trouxe alguns assuntos bíblicos, para que pudéssemos estar engajando dentro desse assunto de que o centro nunca fomos nós. O centro nunca foi você. Mas o centro sempre foi a pessoa de Cristo Jesus, amados. Ele é o Senhor. E querem fazer uma nova adaptação, nos transformar em senhores e transformar Deus em discípulo ou servo. A gente ouve ministrações, pregadores dizendo, irmãos dizendo, de que em alguns momentos da sua vida eles se dignaram e disseram para Deus: Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais ser crente. E Deus, amados, pela sua infinita misericórdia e bondade, não porque alguém se portou de tal maneira, permitiu, realizou algo, e fica lá o ser humano abobalhado, achando que ele é o tal, que ele tem moral com Deus.
Ou que Deus é aquele pai que quando o filho faz a birra, se joga no chão, porque não foi lhe dado um salgadinho ou um presente que tanto desejava. O pai cede, a mãe cede. E Deus não é esse ser como pai e como mãe. Mas Deus é um ser, é um Senhor, que faz tudo para a glória do seu nome. O que essas pessoas não entenderam nesse momento é que Deus, ao realizar tais pedidos, não quis provar nada para ele, mas só quis, na verdade, manifestar de quem se trata ele. De uma pessoa que quer uma comunhão, um relacionamento de barganha. Quando na verdade nós não merecemos coisa alguma. E quero deixar muito claro para a igreja e para os que nos visitam nessa noite, de que tudo aquilo que nós iremos ministrar segundo a vontade do Senhor, não significa dizer que Deus não nos ama, não significa dizer que Deus não olha para a gente, não significa dizer que Deus não faz determinadas coisas, não significa nada disso. Mas é que nós, como seres humanos, temos que aprender a servir a Deus como Ele deseja, Ele quer e como Ele expõe na sua palavra. E aí, irmãos, Deus ministrou no meu coração sobre a rainha Esther. E Deus me trouxe aquele momento quando o povo judeu foi ameaçado de morte. Mardoqueu, tio de Esther, vai até o palácio e pede aos serviçais para falar com ela. E manda em algum momento para ela um recado dizendo o seguinte: diga para ela, se ela pensa que porventura estando ela no palácio, que ela será de alguma maneira poupada desse decreto. Porque se ela falhar, o socorro, a ajuda virá de outro lugar. E que ela entenda que ela foi colocada lá justamente para um momento como esse. E aí, irmãos, dentro dessa situação de que nós nunca fomos o centro, mas sempre foi Jesus, é que o homem é apenas um instrumento a ser utilizado por Deus. Quando Deus coloca Esther no palácio e faz com que os olhos do rei Assuero se voltem para ela, não é porque Esther era melhor do que as outras. Não é porque a Esther era coitadinha órfã que o tio criou a todo tempo. Deus o fez assim para que a sua glória fosse manifestada e que ela servisse apenas como instrumento dele em ocasiões como aquela. É por isso que a gente vê tantas pessoas se perdendo nos dias de hoje. Pastores, levitas, irmãos que foram usados tremendamente por Deus, porque chega um determinado momento que se acha alguém, quando na verdade, irmãos, essa posição da qual eu me encontro nessa hora, só estou aqui para ser um instrumento de Deus. Nada é por mim, nada é feito pelas minhas mãos, mas tudo é realizado pelo Senhor. Não é o pastor que é bom, não é o pastor que ama, não é o pastor que é atencioso, é Deus que te ama, é Deus que quer te alcançar.
Deus que quer te salvar. E esse pastor, como qualquer um dos demais irmãos, é apenas um instrumento de Deus. Quando eu entendo isso, eu me despojo do meu eu. E ponho os meus pés no chão e digo: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a te servir a cada dia. Me ajuda a ser teu servo a cada dia. E não me deixe enganar, Deus. Isso me faz pensar muito no que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina. Tem cuidado de ti e da doutrina, meus irmãos. Porque nós não somos melhores do que ninguém. E o problema é que muitas vezes nós achamos ser melhor do que alguém. E inconscientemente até mesmo achamos que podemos, quem sabe, ser melhor do que Deus. Um dia eu estava no serviço com uma colega que também é cristã. E veio uma mensagem no celular dela, em que dizia: murmurar e dizer para Deus que você faz melhor do que Ele. Aquilo me impactou. Falei: meu Deus, de fato. Se eu reclamo, é porque na minha subconsciência, acho eu que eu poderia fazer melhor do que alguém. E a pergunta vem: quem pode fazer melhor do que Deus? Quem pode ser como Deus? Ninguém. Ninguém. Somos apenas um instrumento de Deus, querido. Isso fez com que Jesus, ao ser abordado pelo jovem: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Ele atribui, ele direciona, como homem, na condição de homem, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, ele atribui naquele momento, por estar naquela condição, a Deus. Bom é Deus. Quando alguém te chamar de bom, diga para ele: bom é Deus. Ele é tão bom que ele move uma pessoa como eu para estender a mão para você. Esse Deus é que é bom. Esse Deus que é maravilhoso. Porque a minha vontade era fazer aquilo que me apraz agora, mas o Senhor me moveu para contribuir, para ajudar com você. Nós somos apenas um instrumento. E quando eu entendo isso, eu não vou ficar naquela briguinha com Deus, naquela discussão com Deus. Ah, Senhor, eu sou pastor, o Senhor sabe o quanto é difícil ser pastor, quantas dificuldades eu tenho, lidando com tantas pessoas, cada um pensa diferente, de uma maneira, uns são mais fáceis de lidar, outros são mais difíceis de lidar. Senhor, e agora eu te peço somente para o Senhor me dar a condição de reformar minha casa, eu não consigo. Irmãos, quando eu entendi que eu sou instrumento de Deus, eu devo glorificá-lo com casa reformada ou casa sem reformada, porque Ele é Senhor, porque eu continuo devendo para Ele, porque eu sou seu servo, porque Ele me salvou, porque Ele me libertou do pecado, porque Ele fez milagre na minha vida. Nós não temos nenhuma condição para isso, queridos. Não é que você não vai pedir para Deus, não é que você não vai buscar a Deus, busque, mas entendendo que o centro nunca foi você, nunca foi você. Passar numa faculdade, ter um emprego bom, chegar a um status nessa sociedade, o centro nunca foi você. O centro sempre será Cristo, porque Ele quer te usar nessa faculdade, Ele quer te usar nesse patamar na sociedade, Ele quer que você seja instrumento dEle. Olha a história de Jó, irmãos.
Deus permite que tudo seja tirado de Jó, porque o centro nunca foi Jó, o centro sempre foi Deus. E a gente se lembra que em nenhuma das conversas entre Deus e Jó, Deus pergunta para Jó: Jó, quem foi que primeiro me deu para que eu possa retribuí-lhe? Existe alguém que Deus é devedor, irmãos? Existe alguém que Deus precisa retribuir? Quem, Jó? Quem primeiro me deu para que eu possa retribuí-lhe? Não há ninguém, irmãos. Não há ninguém. Quando nós entendermos isso, nós vamos compreender que não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Deus. Ele que é o centro de tudo. O Senhor também me trouxe aquela passagem muito conhecida, quando Jesus ele diz para a multidão: olhe, seus discípulos, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E Jesus disse que as obras que aqueles homens fariam seriam obras para a glória do seu nome. Era Ele que seria glorificado. E aí eu tive a compreensão que na verdade o destaque não somos nós. O destaque é o Senhor. O destaque é o nosso Deus. Porque Ele que move todas as coisas. Ah, porque você contribuiu com 500 e outro só contribuiu com 10 reais. Você pensa que você é melhor do que o outro? Que nada. Foi Deus que colocou dentro do teu coração. Porque por nós não daríamos nem o 10 que alguém deu. Mas o Senhor é que move. Não somos nós que somos o destaque da questão, mas é unicamente Deus, é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Não se esqueçam disso. E sei que essa é uma mensagem que você pensou não ouvir nessa noite. Porque em momentos como esse, a gente quer ouvir muitas coisas boas, que apraz a gente. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te fazer entender que é necessário haver um novo recomeço na nossa vida cristã. Trazer Ele para o centro de novo da nossa vida, da nossa história. Em qualquer que for a situação, Ele é o centro de tudo. Não somos nós. Não é eu e nem é você. Nem é eu e nem é você. E é por essa razão, é que por muitos não entenderem, querem aplausos, querem elogios, se chateiam quando alguém não fala no seu nome, quando alguém esquece o seu nome. Ficam irritados, porque um dia emprestou uma escada, mas ao querer uma enxada, o vizinho não fez a mesma coisa. Sabe por que esse comportamento nosso? Porque nós não entendemos que Cristo, Ele é o centro. Não é para destaque nosso. Não é para destaque nosso, é para destaque do Senhor. Não é o pastor Charles, não é a foto do pastor Charles que deve estar ali do Data Show, ou na frente da igreja no cartaz, porque o destaque não sou eu, é Cristo, irmãos. Eu não sou na verdade nada quando eu quero ser algo diante de Deus, algo de querer me exaltar, de querer ser diferente diante dos outros. É Cristo, é o Senhor. E é por isso que muitos estão se perdendo, eu volto a dizer. É por isso que muitos, ao não compreender isso, se desviaram dos caminhos de Deus.
porque queriam que as coisas acontecessem dentro da igreja da sua maneira, do seu jeito, mas não é da nossa maneira. Porque por mais que sejamos decepcionados por alguns, por mais que sejamos aborrecidos por outros, nós somos devedores de Cristo e precisamos permanecer fiel e firmes na sua presença. Por último, irmãos, Deus me fez entender que nessa questão de Ele ser o centro de tudo e de todas as coisas, se necessário for nos submeter a sofrimento para que o nome dEle seja glorificado, Ele fará. Se for necessário que a nossa vida seja tirada para a glória dEle, Ele fará. Na pandemia, como muitos sabem, eu fui alcançado por essa doença. E passei longos 22 dias internado. E quando eu voltei, eu sei que as pessoas, elas nos amam. Alguns nos admiram. E lembro que uma colega minha, ela não é cristã, ao me encontrar pela primeira vez depois da situação, ela quase não conseguia falar comigo de tanto chorar. E dizia dos santos, eu tinha certeza que Deus não iria permitir que você fosse. Eu tinha no meu coração isso. Falei, Deus, Ele tem muita coisa para fazer aqui. E enquanto ela falava isso, eu dizia no meu coração, eu não sou nada, Deus, e não sou ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Só aprove Deus, para a glória do seu nome, não do meu, me conceder a vida novamente. Porque, irmãos, nós temos que exercitar o tempo todo, para que tais palavras não preencham nosso coração, nos envaideça, e nos faça achar que nós somos alguma coisa. E ela falava, ela chorava, eu chorava, e eu dizia, Deus, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, Deus. Eu não sou ninguém. Sou apenas um servo teu. E se o Senhor me deu a possibilidade da vida, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. Cumpre em mim os teus desígnios. Faz a tua vontade, Jesus, porque eu pertenço a ti. E dentro disso, irmãos, nós vamos encontrar o autor aos Hebreus dizendo, lá no versículo, capítulo 11, versículo 36 e 37, ele dizendo, vamos botar um pouco a Atos. Atos nos fala no capítulo 12, versículo 1 e 2, dizendo, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Aquilo aconteceu para a glória de Deus. Entende, igreja? Entende que se for necessário para a glória de Deus, Deus permite que a vida seja tirada. Aqueles eram discípulos de Cristo, mas naquela perseguição do rei Herodes,
Lucas, que é o autor de Atos, ele diz que ele maltratou alguns e que a Tiago ele matou a espada. E por que não nos lembrar de João Batista, que o seu pescoço foi tirado? E agora você vai continuar reclamando porque o pó de café faltou nesse dia na sua casa? Você vai continuar reclamando para Deus como se você fosse o centro, porque a coisa não aconteceu do seu jeito, da sua maneira? Você nunca foi o centro, meu irmão, minha irmã. Mas glorifique a Deus neste momento, exalte o nome do Senhor. Porque talvez Deus queira que o teu vizinho te vê nessa situação, e sabendo que o pó de café está faltando na tua casa, mas ver um homem, uma mulher que exalte, que glorifique o nome do Senhor, que diga: Deus, eu creio em ti, Jesus. Que ele não te ouça dizer que você vai abandonar a fé cristã, questionando que Deus é esse, e que se for desse jeito é melhor estar no mundo. Nunca foi o centro, nunca foi você, nunca foi você. Para a glória dele, é para a glória dele. Porque se eu não entendesse isso, eu poderia estar na bem briguinha com Deus. Deus, logo eu fui acometido por essa doença, tantos ficaram doentes e não tiveram nada, Deus. Por que eu? Por que eu, Deus? Mas não. E vou dizer uma coisa para vocês que eu falei para muitas poucas pessoas. Um dia o médico ele conversou comigo e disse: Carlos, o seu organismo está resistindo a fazer com que a sua saturação, que a oxigenação do corpo suba. E se demorar mais alguns dias, nós vamos ter que lhe submeter a máscara, que é outro processo de oxigenação. E se a máscara não der certo, a gente vai ter que lhe entubar. E eu disse para o médico: doutor, o que é que depende de mim? Ele falou: nada. Eu disse para ele: faz tudo aquilo que é necessário. E eu dizia para Deus: Deus, se for a tua vontade, me leva na intubação. Pelo menos me conceda que eu não sofra. Eu disse aquilo para Deus. E aprove Deus para a glória do seu nome, não por causa de mim. Porque eu não era o centro. Eu nunca fui o centro. E Deus me concedeu que eu não fosse em nenhum momento nem para a máscara, nem ser entubado. Mas também em alguns momentos eu entendi porque Deus me levou ali. Tive a oportunidade de poder, em poucas palavras, porque era uma situação muito difícil, dizer para um obreiro que estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu ouvi ele conversando com outro colega e falando a respeito das recepções dentro da igreja, que ele estava afastado. E eu não conseguia falar, irmãos. Eu evitei até de conversar com minha família, com minha esposa. Eu falei: minha filha, eu não tenho condições de conversar, porque eu sou muito emotivo, todos sabem disso. E cada vez que eu converso, é complicado. Quem passou por esse processo, irmão Judas, nosso irmão Tom, que foi um processo mais delicado. A gente, ao querer falar, a gente não consegue pronunciar as palavras. E eu pedi: Deus, me dá um minuto, só um minuto de condições, para me falar para aquele obreiro do teu amor, da tua bondade.
E ele estava de plantão naquela noite. Ele veio até a mim para me dar medicação. E quando ele ia saindo, eu peguei no braço dele e disse assim: me dê um minuto da sua atenção. Com muita dificuldade, eu pude conversar com aquele irmão. E dizia para ele que ele precisava passar por cima de toda decepção, de todo tipo de problema que ele teve dentro da igreja, porque o que importava é nós olharmos para Cristo, que ele precisava exercer o ministério dele diante do Senhor. E ele me agradeceu e disse: eu vou pensar sobre isso. Eu falei: pense sobre isso. Então tudo foi para a glória de Deus, irmãos, para a glória do Senhor. E Hebreus capítulo 11, para nós finalizarmos, versículo 36 e 37, o autor aos Hebreus vai dizer: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Tudo isso aconteceu para a glória de Deus. Então você não é o centro, Ele é o centro de todas as coisas. Saia nessa noite deste lugar entendendo isso. Volto a dizer, não foi a mensagem que você gostaria de ouvir nessa noite. Não é a mensagem que normalmente nós pregamos em noites como essa. Mas tem tudo a ver nessa noite, porque como esse momento é um momento de recomeço, e é um momento em que nós refletimos em fazer tudo aquilo que nós não fizemos o ano que vai se passar. Essa é a oportunidade que Deus está me dando e te dando, de recomeçar a sua vida cristã, entendendo que a questão nunca foi você, mas sempre foi Ele. Amém? Por isso glorifique ao Senhor. Haverá momentos que para a glória dele Ele te exaltará, mas haverá momentos que Ele te humilhará. Mas o que importa é que Ele seja glorificado. Se necessário for perder para que Ele seja exaltado, que percamos. Que percamos. Mas que todos possam ver Cristo manifestado em nossa vida. Então não questione porque perdeu. Pergunte o que você pode aprender. De que maneira você pode exaltar a Ele. Pergunte a Ele isso. Deus, de que maneira eu posso exaltar o Senhor? Irmãos, e mais ainda para a gente fechar nessa noite. Eu aprendi de Deus a me impor na minha vida. E eu tenho procurado fazer isso. E no meu trabalho houve um momento que um superior meu, o superior mais elevado do meu trabalho, nós tivemos algumas divergências. E eu sempre procurei me impor. Em alguns momentos eu conversei com ele, eu disse algumas coisas para ele, respeitando ele. E houve algumas outras questões que eu me impus. Numa última situação que nós tivemos, o Espírito de Deus chegou para mim e disse assim: olha, até agora eu estava contigo, mas pare por agora, porque se você fizer alguma coisa, eu não vou estar com você. E naquele momento que Deus ministrou isso no meu coração, eu estava num pátio daquele quartel. Um outro superior veio até a mim e me disse assim: eu estou sabendo que você está aborrecido por algumas questões que estão acontecendo,
Mas qualquer coisa a gente vai a ter o nosso superior maior e a gente conversa com ele. Eu disse para ele: capitão, muito obrigado. Mas eu entendi. Agora eu entendi que eu sou subordinado e que ele é meu superior. Fique em paz, comigo está tudo em paz. Então, meus irmãos, se for para que nós sejamos humilhados, para a glória de Deus, isso vai acontecer. Entendo isso, amém? Entendo isso. Haverá momento que Deus ele vai te colocar em cima, e haverá momento que ele vai te fazer passar por baixo, mas tudo é para a glória dele. Não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele. Amém? Então, que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor renove a tua vida cristã, e que você o sirva independente de qualquer coisa, porque Ele é o centro de tudo. Amém?